Uhum. Quais são os sintomas físicos mais comuns em uma crise de ansiedade? Bom, eu até peguei uma lista aqui para ler e aí você complementa, tá, Lu? Tá, eu olhei no DSM também, pra gente Sim, ter como referência. Mas pode falar. DSM, eu gente, peguei. é uma Pode classificação falar. de saúde mental, tá? É um livro E- desse tamanho, que tem todos os sintomas e tudo, mas Sim, a gente leva ele muito como referência. é o nosso apoio para diagnóstico, né? E É. sim, eu peguei uma lista do inventário Uhum. para avaliar a ansiedade. Então, dormência ou formigamento, sensação de calor, tremores nas pernas. Vou ler só os sintomas físicos, né, da pergunta. É. Atordoado ou tonto, palpitação ou aceleração do coração. Esse aparece sempre, né, Lu? Sem equilíbrio, sensação de sufocação, tremores nas mãos, tremor em geral, Uhum. dificuldade de respirar, indigestão ou desconforto no abdômen, sensação de desmaio, rosto afogueado e suor que não seja devido ao calor. Então, Uhum. todos esses sintomas são sintomas de ansiedade, mas também são sintomas de outras questões clínicas e físicas, né, Lu? E por isso, muitas vezes, quem está tendo uma crise de ansiedade confunde a ansiedade com tá passando mal, com tá tendo um O infarto. E infarto. aí, Lu, quando eu li essa pergunta, eu achei que seria uma ótima oportunidade para te ouvir explicando um pouquinho desse mecanismo fisiológico da ansiedade. A gente falou já muito dele no vídeo de ansiedade, na época que a gente falou dos sentimentos, mas sempre vale a pena voltar, porque os pacientes sempre perguntam e as pessoas também têm essa dúvida. O que acontece com a ansiedade? A ansiedade é um dos nossos sentimentos mais primitivos, né? Pensando em filogenética e história genética, como assim sentimentos mais primitivos? Existem sentimentos mais novos? Existem, né? Culpa e Aham, frustração são sentimentos novos em relação à ansiedade, né? Porque tem a ver com o desenvolvimento do córtex pré-frontal, com noção de moral e ética. Aí a culpa e a frustração tem, né? Existem até linhas da antropologia que estudam novas emoções, novas maneiras de emoções. Aí também a gente vai ficar falando muito de emoção aqui, vamos voltar para a ansiedade. O que acontece na ansiedade? Por ser esse sentimento antigo, ele está com a gente há muito tempo. E ele é um dos sentimentos, o medo, insegurança, ansiedade, que mais tem resposta fisiológica. Né? É quando a gente morava lá na época das cavernas e tinha essa noção de proteção, de sobrevivência. Aí é que ela vem e paralisa. Né? E paralisa muito, hoje em dia tem esses sintomas muito fortes, porque é como se eu tivesse uma situação extrema de perigo e tivesse que fazer alguma coisa. Pela história genética, né, e até pela nossa estrutura, a gente sempre foi um animal muito de fuga, né? Porque a gente não tem muita, a gente não tem garra, né, para atacar outros inimigos, presas. a gente não tem presas, né? Então a gente sempre foi um animal de Aham, fuga. Então, quando eu sinto ansiedade, o meu corpo, ele reage para eu sair correndo. Só que a gente não sai mais correndo, entende? A gente fica parado, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma preocupação, eu não saio correndo. Não existe. E eu tô parado. Então, assim, o que acontece? A pupila dilata, porque teoricamente é para eu ver qual lugar que eu devo ir, né? Que eu devo escapar. Só que a gente não escapa, né? Então, por isso dá uma sensação, às vezes, até de vertigem, né? As pessoas ficam meio, tipo, com a visão embaralhada, porque a pupila dilatou. O sangue. O Chico tá meando, vocês estão ouvindo? O uhum. Chico tá louco hoje. O sangue vai para as pernas, que é pra gente sair correndo. O coração acelera para esquentar o corpo, né? A boca fica seca, mas por essa reação de ficar ofegante. A respiração também fica rápida. É muito comum que a gente hiperventile quando está ansioso, de ficar com a respiração ofegante, que é também para aquecer o corpo e para ter essa fuga, né? Por isso que a ansiedade mobiliza tanto, porque você está parado e o seu corpo está mandando uma mensagem de sai correndo, sai daí, né? E aí a questão de tremor vem disso, porque tem uma descarga da noradrenalina, né? Noradrenalina é esse hormônio que vem muito quando a gente faz atividade física também, né? Para você ter respostas rápidas com o seu corpo. E aí o tremor vem disso, porque tem um excesso de noradrenalina, né? O corpo fica hiperestimulado, é isso que acontece.
quando a gente está ansioso. E muitas vezes ele está hiperestimulado e a gente não faz nada. É muito por isso também que a atividade física aeróbica é uma das atividades mais recomendadas para controle de ansiedade. Muitas pessoas ansiosas vão correr, vão fazer atividades físicas que tem uma questão aeróbica muito grande. A meditação e a respiração, elas ajudam nesse sentido, porque elas vão cortar esse fluxo da ansiedade, elas vão contra isso, né? Então, elas vão... Se o corpo está muito superestimulado, a meditação e respiração e técnicas de relaxamento, elas entram para ir contra essa hiperestimulação, né? Então, é isso que acontece. Sim. E aí, quando eu pensei em te fazer essa pergunta dessa explicação fisiológica, porque é uma dica para quando alguém que a gente conhece está tendo uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, né? As pessoas relatam esses sintomas físicos e aí muitas vezes o que a gente faz? Fala para ela que isso é coisa da cabeça dela e não é. O coração realmente está batendo mais acelerado, ela realmente está com dificuldade de respirar, né? Então, assim, se você conhece alguém, se acontece do seu lado, né? Acho que todo mundo já viu ou já passou por uma situação que alguém está tendo uma crise de ansiedade, valida ela está sentindo esses sintomas físicos, que eles realmente são reais, mas eles não necessariamente eles não significam, na verdade, que ela vai ter um infarto, que ela vai ter uma crise de pressão alta, né? Porque a pessoa, né, Lu, chega muito pra gente. A clínica da ansiedade é a pessoa chegar na gente depois que passou num PS, porque foi parar lá, porque tava achando que tava tendo um problema no coração ou um problema de pressão alta, e aí não tava. Então, Exato. valida esses sintomas físicos. Esses sintomas físicos acontecem por conta de uma reação fisiológica a uma resposta evolutiva para o medo, né? E é isso, ela tem que tratar da ansiedade, ela não tá morrendo, esse medo de morrer, esse medo de morrer é muito comum também, né, na ansiedade, Lu. Pensando num sintoma cognitivo. Sim, porque aí junta a fome com a vontade de comer, porque a pessoa já tá preocupada. A ansiedade vem de uma preocupação, né? De medo, de insegurança, então ela vem de uma catastrofização, de pensar no futuro de uma forma negativa. Então, a pessoa já está preocupada. E ela ainda tem essa reação fisiológica, ela pensa, ferrou mesmo. Eu realmente estou morrendo, né? Então, junta tudo, né? E aí que as pessoas vão parar no PS mesmo. E elas não estão erradas, né? Porque, de novo, a saúde mental é tão negligenciada que a gente escuta muito mais sobre sintomas de ataque no coração do que sintomas de ansiedade. Então, as pessoas fazem essa conexão. Gente, eu tô tendo um problema no coração, porque ele tá tendo uma arritmia existente, né? Então, o que é muito interessante, o trabalho que eu faço muito no consultório, e as pessoas têm que começar a entender, por isso que essa pergunta é boa, quais são os sintomas de ansiedade? Que a partir do momento que você sabe quais são os sintomas, você não precisa chegar no PS, você consegue reconhecer que você está tendo uma crise de ansiedade e que você precisa parar e respirar e, né, e tentar entender porque aquilo está acontecendo e ir contra esse fluxo, né, de superestimulação. E é isso. Tá bom? Chico chegou aqui. Vou ler a segunda pergunta. Tá. Porque muitas vezes o diálogo mais difícil é com quem amamos. Quer começar essa, Lu? Eu amei. Eu amei porque, assim, são várias camadas. E aí, a gente pensando de onde a gente pode falar dessas camadas. Tem vários pontos aí. Vou tentar organizar eles. O primeiro é que quando a gente fala de uma relação, uma pessoa que amamos, normalmente a gente tem uma história com essa pessoa, né? E aí, pode ser no começo do relacionamento, não, pode ser qualquer relação. Pensei em família, pensei em tudo. Mas a gente tem uma história com uma pessoa, né? E aí, quando às vezes eu quero falar de um tema, não é só do tema em si que a gente está falando. A gente está falando de toda a história que eu tenho com aquela pessoa e como a gente se comunica, né? E aí isso acaba afetando a comunicação. Se eu começo um diálogo com esse repertório lá, porque é isso que acontece, né?
o outro ponto... Ai, Chico, tá. Sai daqui, Chico. Eita. Faz. A história com o meu gato é complicada. Bom, então, pensando nisso, fica muito difícil. Outro ponto, eu acho que vem muito a coisa da rejeição. Quando a gente está falando com alguém que a gente ama. Eu fiquei pensando muito, por exemplo, a dificuldade que os pacientes ou que as pessoas, né, ou que a comunidade LGBT tem de assumir para os pais que são LGBTs, né, de sair do armário. E porque são quando as pesquisas mostram que a maior dificuldade é o medo de ser rejeitado pelo pai e pela mãe por ser homoafetivo, transexual, bissexual, enfim. Tem esse medo da rejeição dos pais, né? O que deveria ser o lugar que mais acolhe, né? E acaba sendo o lugar que tem o maior medo da rejeição, mais do que socialmente, entende? Então, eu acho que quando a gente fala de relação amorosa, no fundo também tem um medo muito grande da gente decepcionar a pessoa que a gente ama e da gente ser rejeitado, né? E isso atrapalha muito a comunicação, né? Uhum. Pensei nesses pontos, assim, da história que a gente tem com a pessoa e pensando que no lugar de intimidade, muitas vezes a gente não tem filtro. O que é bom e o que é ruim também. O ruim é que é muito louco isso. Às vezes eu tenho toda uma delicadeza para falar com o meu chefe e eu não tenho para falar com uma pessoa que eu tenho intimidade. Uhum. Né? E aí é ruim porque você se sente, né, desarmado, você fala, mas você não tem o cuidado com o outro, né? Então eu pensei nesses 3 pontos, da rejeição, desse lugar de intimidade que a gente acaba não tendo cuidado por né, ser sem filtro mesmo, e dessa história que eu tenho com a pessoa, né? Eu acho que isso atrapalha, mas não deveria. Enfim, o que você pensou? Sim. Eu pensei que o diálogo é mais difícil com quem a gente ama, também por uma questão de que nas nossas relações é onde a gente coloca em prática nossas emoções mesmo, e todas as emoções. Então, eu controlo muito mais as minhas emoções em relacionamentos que não são profundos, né, em relacionamentos que são mais superficiais, mas em relacionamentos íntimos, né, tá tudo ali muito mais escancarado. Então, é tudo muito mais difícil. Eu não parto de um diálogo que é polido, né, quando a gente está conversando com alguém com que a gente ama. A gente parte, isso que você falou, né? Parte toda de uma história. Então já vem de mágoas muito antigas, ou de. Pode não ser mágoa, pode ser raiva e etc. Então ele já parte de um lugar que não é um lugar neutro quando eu tenho um diálogo com alguém que eu amo. E por isso é tão difícil. Mas ao mesmo tempo que é muito difícil, é também o lugar onde a gente mais se conhece, né, Lu? É na comunicação em relação, assim. É Sim. onde a gente aprende muito. E eu acho que esse ponto que você tinha falado da intimidade, não ter filtro, era o ponto também que eu tinha muito pensado. A gente é muito cruel, às vezes, com quem a gente ama. Sim. É muito. E sabe que eu fiquei pensando num exemplo, besta, mas ele é bom, que tem das duas percepções, né? Assim, eu tava conversando com a minha irmã, e aí eu pedi pra ela fazer um favor, e aí ela tava fazendo do jeito dela. E aí eu já tava pensando que ela tava fazendo do jeito dela, que eu critico, entendeu? E aí eu já tava lá, tipo, brigando, falando, poxa, Marina, não sei o quê. E ela começou a rir e falar, tá louca. Falei, você tá fazendo aquele negócio? Ela falou, cara, eu não tô fazendo, eu tô fazendo. Aí eu, é verdade. Então eu já parti do pressuposto que ela faz de um jeito e ela não estava mesmo. E eu já tava brigando, entende? Que aí tem a ver com essa história. E aí o Gui tava vendo de fora, e aí ele olhou pra mim e falou assim: "Por que você tá gritando, sabe?" Só que assim, ao mesmo tempo, eu tava falando com a minha irmã e a Marina, a gente briga, a gente grita, e muitas vezes as pessoas acham que a gente tá muito nervosa, a gente não tá. É só ali, a gente briga e ri e volta, e, né? Porque é esse espaço que eu construí com ela de que tudo bem a gente gritar, né? Isso comigo e com a Marina, com outras pessoas não. Minha mãe, por exemplo, já
não gosto, né? Então, são relações diferentes, né? Então tem essa história, assim, de você já partir do pressuposto que a pessoa tá tendo aquele comportamento que você não gosta e que você critica. E muitas vezes ela não tá, né? Por conta dessa história mesmo, que você tem, né? Tô pensando mais no contexto familiar. No contexto amoroso, até no familiar também, eu penso muito nessa história da rejeição, de ser aprovado, que é complicado. Relação mãe e filho, né? Esses dias, minhas pacientes que têm filho estavam falando, ai, não, mas ela não vai gostar de mim, né? Com medo do filho não gostar. Aham. Aí, uma vez eu falei para uma paciente, mas vai ter esse momento que o filho não vai gostar Sim. de você, né? Faz parte do processo de desenvolvimento, né? E aí não levar isso tanto pro pessoal. Uma vez, quando eu era adolescente, eu já falei pra minha mãe, eu odeio você. Então, Uhum. deixar a gente sair pro show, Sim. sabe? Adolescente. E ela não deixou. Ai, eu odeio você. E a minha mãe, muito sabiamente, não levou pro pessoal. Minha mãe é muito engraçada. Ela ria quando a gente falava isso. Ela ria e falava, tá, pode odiar, você não vai pro show do mesmo jeito, né? E, e tudo bem, assim. E foi assim que ela conseguiu lidar com isso. Ela não levou pro pessoal. Então, acho que muitas vezes, acho que a dificuldade é que na relação íntima amorosa, a gente leva muito pro pessoal também. Tem esse ponto. E essa é outra dificuldade, assim, de levar pro pessoal. Alguém falou alguma coisa. Nossa, várias vezes eu falei que odiava os meus pais e hoje não falaria nunca. Eu também. Ah, Marcos. Ah, Marcos. Beijo. Eu Beijo, também Má. falei. Faz parte do processo de desenvolvimento, tá tudo certo. E os seus filhos vão falar que te odeiam em algum momento, assim. Não Sim, necessariamente literal, mas vão demonstrar sim. esse E distanciamento, né? eu acho que tem uma questão também que torna os diálogos com pessoas que amamos muito difícil, que é uma questão das nossas expectativas, né? A gente se frustra muito em relacionamentos amorosos e familiares, porque a gente tem uma expectativa de um ideal de mãe, de um ideal de filho, de um ideal de parceiro, e Uhum. aí a gente se frustra com as nossas próprias expectativas e coloca essa culpa no outro. E chega muito na clínica, né, Lu, uma coisa da validação dos familiares. As pessoas se sentem muito incompreendidas em ambientes familiares e com pessoas que a gente gosta. E talvez seja por isso que é tão difícil, porque nas relações íntimas tem esse sentimento, essa pessoa ela não me compreende. Isso tem um peso muito maior. A gente não tá nem aí se um amigo não compreende. Mas é porque eu acho Né? que entra na Se é. rejeição, né? Porque a Sim, pessoa, né? Essa pessoa tem que me compreender. Por isso que o medo sim. também da questão LGBT de assumir, porque o medo da não compreensão, né? O medo de ser rejeitado no seu núcleo familiar. Isso é muito pesado, né? E a gente Aham. vai ser rejeitado de alguma maneira ou não, porque a gente vai discordar. Eu acho que não é ser rejeitado, a gente vai discordar, né? E isso não quer dizer que a gente vai para uma rejeição, e a gente leva isso para uma rejeição. Então, né? Talvez seja isso também, né? Sim. Acho que respondemos. Vamos para a próxima? Uhum. Responsabilidade emocional. Aprendi com a minha psicóloga. Ah, tem isso também. Eu acho que esse ponto é legal de falar dessas relações amorosas, que muitas vezes, pela intimidade, a gente não tem essa responsabilidade emocional nas relações e vai indo, né? Enfim, Sim. alguém falou, mas projeção e expectativa. A gente tem um grande costume de projetar nos outros os que a gente queria que ela fosse. É isso, trazer mais para a realidade, né? E nas relações Sim. também de pai e mãe, lembrar que não só todas elas, né? As pessoas que são seres humanos, né? É um momento muito decepcionante da vida quando a gente se toca, Muita, que nosso pai muito. e nossa mãe não Sim, são tão maravilhosos assim. sim, Continuam sendo maravilhosos, mas têm defeitos como todo mundo, né? E deve ser um alívio para os pais também quando os filhos começam a ver. Eu fico pensando, né? Não sei, quando tiver filho. Vai ser bom quando os filhos não pararem de ver os pais como heróis ou como tudo isso, porque aí o filho também toma a responsabilidade da vida dele, né? Não fica um peso tão grande, né? sim. Você tá nesse lugar de ter que ser esse exemplo é muito difícil, né? Também. E de não poder se. De ter que ser o ponto equilibrado numa discussão, numa conversa. E não é verdade, né? Num diálogo, já que a pergunta é sobre diálogo, né?
Não necessariamente porque é um pai, porque é uma mãe, vai ser o ponto razoável do diálogo. Às vezes não. Não vai. Às vezes a pessoa não tem aquele repertório, não tem aquele recurso, né? Enfim, gente, dinâmica familiar é um tema muito interessante, eu adoro, porque diz muito sobre a gente, né? No final das contas. Então, nessas discussões só para finalizar essa questão, a dificuldade não é só da pessoa, é de todo mundo que está ali, mas olhar mais para a sua dificuldade e tentar Uhum. ver onde está a sua dificuldade dessa comunicação. Se você está com medo de ser rejeitado, se você não consegue falar sobre um tema, se você não está sendo compreendido, será que você tem que mudar o jeito que você fala? Será que você tem que se aproximar, ter mais cuidado na fala? Será que você tem que colocar as cartas na mesa mesmo, olha, eu tô com dificuldade de conversar com você sobre isso. Por que isso está acontecendo? Uhum. Vamos Uhum. tentar entender junto? Acho que família é esse espaço que a gente pode muito ir pelo amor e trazer junto mesmo. Por isso que é tão legal família, assim, porque é o lugar que a gente se exercita, né? Só para Sim. finalizar, que eu lembrei agora de um estudo muito legal que fala de famílias que têm o hábito de comerem juntas uma refeição no dia, e que essas famílias elas acabam desenvolvendo mais habilidade social. Por quê? Porque eu posso estar ali, briguei com meu irmão, mas eu vou sentar e vou comer na mesa, entende? Então eu começo a desenvolver mais repertório de habilidade social. E esse repertório a gente só consegue desenvolver em família mesmo. Por isso que é tão especial, né? Então, por mais que a gente esteja puto, né? Pé da vida com o irmão porque brigou, né? Eu lembrei muito da minha adolescência quando eu vi esse estudo, porque na minha família a gente tinha esse hábito de almoçar junto. Não precisa, gente, se você não consegue, né, para uma, sei lá, né, a vida hoje está muito, não consegue fazer uma refeição, faz pelo menos uma vez por semana, faz um lanche, uma coisa rápida. Então, 10, 15 minutos você vai sentar e vai todo mundo obrigatoriamente se olhar naquele momento e ter uma refeição. Então, todas essas habilidades sociais de troca, elas são fundamentais. Tem um impacto muito grande na nossa vida, assim. Acho que é isso. Sim, eu fiquei pensando aqui numa. Tem um assunto que daí não é o assunto para cá, mas tudo isso que você falou também leva a gente para um lugar de famílias possíveis. Uhum. Tem muito também uma romantização da família. E às vezes existem famílias que o caminho não é esse, né? Existem É, famílias que de fato são invalidantes, são uhum. repressoras, são abusivas e etc. Mas aí isso é papo para uma outra conversa. A gente está partindo aqui de um pressuposto de uma família em que esse diálogo E que o é amor existe. possível, que o É, amor existe, o que não é verdade. uma realidade e que causa muita frustração para muita gente, né? Porque É, existe esse ideal de que família tem que ser esse lugar, mas nem sempre é, né? E e como não, esse lidar com uma ponto, mãe que não é, com um pai que não é, com é, irmãos que não são. Então também é uma outra questão. aí a pessoa precisa correr para terapia mesmo, porque realmente ela vai ter que achar essa família em outros lugares, né? E as pessoas fazem isso, né? Existe essa Aham, possibilidade, né? De eu construir uma família que não seja a minha família biológica, né? Muita gente faz isso, né? sim. Mas é difícil romper, né? Isso que você falou tá com certeza muito bem colocado, assim, que porque aí você busca esse lugar de intimidade, tudo, num lugar que muitas vezes não é fértil para isso, não vai ter. Uhum, E reconhecer isso, assumir isso, é muito doloroso. muito. Bom, Vamos para a vamos para próxima. a próxima. Não é meu dever fazer as pazes com quem me feriu, mas pode ser meu direito? Às vezes me sinto pedindo perdão ao mundo e a mim por perdoar alguém. Sim, pode ser seu direito. Eu imagino que aqui a pergunta tem a ver com talvez um julgamento externo por a pessoa perdoar alguém que feriu ela. E aí o mundo diz, mas como assim você vai perdoar essa pessoa? Ela te fez isso, isso, isso e aquilo. Eu acho muito nobre, na verdade, a pessoa se colocar nesse lugar do perdão, porque ela tem todo o direito, falando, né, como ela falou, ela tem todo o direito de não perdoar, inclusive, se foi alguém que feriu.
Mas se ela tá nesse lugar, né, de Uhum. querer perdoar alguém que fez mal, é sim o direito. E em relação ao julgamento externo, né, dessa situação, as pessoas têm muita dificuldade mesmo, né, Lu, em perdoar. A gente, enquanto a sociedade, tem muita dificuldade em perdoar. Tem. E E é exigido, né, esse perdão muitas vezes. E às vezes a gente não consegue mesmo também. uhum. E se a gente consegue, é um processo muito pessoal, né? É como você falou, a pessoa tem o direito de perdoar, claro, né? Sim, eu fiquei pensando numa lógica, porque hoje o feriado foi interrompido até por conta de uma paciente me procurou, tá saindo de um relacionamento abusivo. E aí veio a pergunta e eu logo fiz uma relação, assim, como é difícil para as mulheres, né? Porque assim, somos mulheres, mulheres que já têm contato com o feminismo e etc. Estarem num lugar de quem perdoou um parceiro abusivo, né? Peraí, que a Cissa pulou na janela. Gente, meus gatos hoje estão terríveis. E eu deixei eles entrarem aqui porque eles estavam miando muito. Sai, desculpa, tá? Fala de novo, Tudo sai. bem. De como é Ah, difícil para nós mulheres e outras mulheres, mulheres que assim, a gente já tem o contato com o feminismo, a gente é uma geração que já sabe o que é relação abusiva, a gente conhece desse ciclo, tá num lugar de perdoar um parceiro que foi agressor. E isso é muito julgado mesmo pela sociedade. Como muito. assim você saiu desse relacionamento abusivo e você ainda tá andando com fulano? Porque o que a gente faz hoje em dia é cancelar a pessoa, né? O fulano É, tem que ser cancelado. Quantas vezes eu não fui a pessoa que julgou a amiga que tava tudo bem com o cara que foi abusivo lá com ela? Já me vi nessa posição várias vezes. sim. E como é exigido da gente também, né? Porque Uhum, eu, assim, não é que eu tenho uma memória ruim, mas eu não sou uma pessoa rancorosa mesmo. uhum. Então, a relação muda, né? E tem outra coisa também, não é porque a gente perdoou que vai ficar tudo bem, que a gente vai ser amigo. Pode ser que Sim, você consiga, pode ser que não. Às vezes você perdoou, mas sim, você não quer a pessoa perto. Entende? sim, Você não quer mais gastar sua energia com aquilo que tá tudo bem também. Mas isso não quer dizer que você não tenha perdoado. Mas às vezes você não é uma pessoa rancorosa, você tá naquele momento tem o desencontro, tá? Você consegue perdoar porque você quer seguir com a sua vida também e não quer também dar tanta importância, sei lá, né? E aí as pessoas, mas como assim, né? Você fala, como assim, né? Você fala com fulano, você fala com você. Gente, às vezes não tem mais aquele peso, né? Porque eu sim, consegui ir pela frente. Então, eu continuo falando com fulano, porque eu perdoei, mas eu também não tenho tanto envolvimento com ele afetivo também. E as pessoas que estão de fora, às vezes, não conseguem entender isso, né? E ter esse espaço de poder perdoar. E você falou uma história legal, que é a história do cancelamento, né? Que sou contra essa história, porque tudo bem a gente reconhecer que errou, mas a gente vai cancelar a pessoa, né? Por todo sempre. Onde fica o aprendizado nessa história? sim. Né? Até porque perdoar é diferente de passar pano. Tem essa Exatamente. questão, né? Você Eu pode, que... é isso que eu falei, você pode perdoar, né? E aí seguir sua vida. Isso não quer dizer que você vai. Tudo bem que a pessoa fez, deixa isso pra lá. Não, a pessoa foi sacana mesmo, a pessoa não sei o que, nananã. Mas a gente conversou e, sei lá, Sim. vida que Eu segue. queria ilustrar com um caso clínico super bonito e poderoso, assim, sobre perdão que aconteceu essa semana na clínica. Aham. É um paciente que eu venho acompanhando há um tempo que passou por uma situação de assédio sexual na infância. Uhum. E a gente estava há um tempo já tratando isso, as memórias, o trauma e etc. E aí o que está acontecendo com um monte de gente é que a quarentena está vindo como se fosse um retiro intenso, né, de autoconhecimento e etc. É. E aí ele acessou sozinho, ele acessou alguns insights e ele entendeu que o que estava segurando ele, várias consequências, né, desse assédio na vida dele, uma questão muito forte de desamor, de desvalor, se sente muito desvalorizado em relacionamentos, se protegia muito também, uma pessoa que estava durante um tempo em relacionamentos sendo mais frio, para não se abrir, para não sentir, né, as emoções
que essa memória lá do abuso/assédio na infância despertavam. E aí, ele estava lendo, não lembro exatamente como que veio esse insight para ele, mas ele resolveu perdoar esse agressor lá da infância. E aí ele fez um ritual, ele escreveu uma carta, porque é uma pessoa com quem ele não tem mais acesso. Ele sabe o nome da pessoa, então ele escreveu uma carta endereçada, com coisas falando que conseguiu compreender que essa pessoa não tinha consciência do que estava fazendo, e se tinha consciência é porque provavelmente ele tinha um histórico de vida também muito difícil, e que ele conseguia, enquanto humano, respeitar ele. Então eu respeito o ser humano que você é, e eu te perdoo pela dor que você me causou. E aí foi isso, ele queimou, desculpa. Ele queimou essa carta depois de ter escrita. Não, foi super bonito o ritual dele. E ele estava vindo de uma série de crises de pânico quando as memórias vinham. E a partir disso, o pânico dele foi embora. Então, assim, perdoar pode ser sim a sua forma de deixar essa história aí. E não tem problema nenhum, se for esse o caminho. O perdão é muito pessoal, né? Então não tem como a gente julgar o perdão do outro, é um processo tão íntimo, né? E é tão difícil de fazer. E aí, pior ainda, né? Você passa por isso, e ainda o externo, os amigos, a sociedade ficam julgando uma coisa que foi difícil pra caramba de você conseguir fazer, né? Não é fácil. Então fica aí, gente, se você tá julgando o comportamento do outro, né? É claro que aí a Thay colocou uma ressalva que passar pano é uma coisa, perdoar é outra, né? Você tá vendo que as pessoas estão passando pano, aí você dá o seu toquezinho, olha, então, será que você não tá, né, flexibilizando demais isso? Agora, se você percebe que a pessoa reconhece que o outro fez uma coisa ruim, mesmo assim ela consegue seguir em frente, porque ela consegue fazer um perdão, apoia, porque é muito difícil, né, fazer isso. Porque é o exemplo do seu paciente. Imagina, ele passou. Olha, a pessoa desenvolveu um síndrome de pânico, ela já sofreu uma violência. Aí são muitas camadas, assim. Então, deixa os outros perdoarem, assim. Você tem a pessoa que mandou a pergunta. Essa direito total. 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 Né? Agora, sabe que eu não entendi direito a segunda frase dela? Às vezes eu me sinto pedindo perdão ao mundo e a mim por perdoar alguém. Que você... Ela está dizendo que exatamente por conta desse julgamento, foi o que eu entendi. Exatamente por conta desse julgamento externo, é como se fosse, poxa, desculpa, perdoei o fulano, porque todo mundo sabe que o fulano fez mal para ela. Sim. Ela fica pedindo desculpa porque ela perdoou. Por conta desse julgamento externo. Foi isso que eu entendi, Você falou disso. Sim, tá. Não, nem vejo desculpa não, gente. Esquece aí. Essa pessoa tá te julgando disso, aí você... Aí tem momentos, gente, que é uma habilidade social, a gente fazer egípcia mesmo, a gente entrar pro ouvido e sair pro outro, outros não sabem o que você passou. Então deixa eu te falar e segue sua vida mesmo, assim, né? Só a gente sente, só a gente sabe o que passou, né, nesse processo de perdão. Então, deixa de lado esse julgamento. Ou então fala pra pessoa, se for uma pessoa sua íntima, fala, poxa, foi mais difícil pra mim fazer isso aqui, né? Me ajuda. Acho que tem isso também. Sim. Vamos para a próxima, Lu? Vamos, próxima e última. Meus chefes diminuíram a carga... Desculpa, você estava falando? Não, pode ir lá. Pode ir lá. Lê. Meus chefes diminuíram a carga horária de trabalho / salário e ainda exigem a mesma produtividade. Recebo por hora, mas como eles viram que passei das 6 horas em alguns dias para cumprir os prazos de entrega, vieram me questionar se eu estava cumprindo o tempo estipulado. Um deles chegou a dizer que eu poderia não trabalhar na última semana de abril se eu não cumprir as 6 horas. O mesmo me pediu um trabalho no mesmo dia que se eu não tivesse passado a tal carga horária, eu não poderia ter entregue. Como lidar com a pressão de querer manter o emprego, chefe sem noção e redução de salário?
Já estava pensando em procurar outro emprego antes da pandemia. Quase explodi hoje com eles, mas segurei. Acho que estou precisando de uma ducha fria para continuar na sauna. Beijos. Eu acho que muita gente está vivendo isso também. Aham. Eu falei, gente, as perguntas dessa sauna hoje foram boas. Porque tem muito a ver com a realidade, né? Com essa coisa da pandemia de perder o emprego. Aham. E aí, muita gente aconteceu isso. Algumas pessoas, as férias foram antecipadas, e aí não são férias, porque você está em quarentena, não sei o quê, mas aí as pessoas entendem que, né, pelo menos no meu trabalho, vou ficar no trabalho, pelo menos não foi demitido, né? E tem essas Aham. pessoas que nem a carga horária foi reduzida. Provavelmente ela deve ser PJ, né? Porque aí você pode fazer isso, né? Porque isso eu acho que é ilegal. E no caso CLT, e o salário também. E o Só que o salário volume de foi trabalho reduzido. continua o mesmo. Aham. Mas o volume de trabalho continua o mesmo, né? Pelo que eu entendi aqui. Uhum. Olha, eu acho que assim, chefe, tem muitos chefes sem noção mesmo. Eles vão pedindo as coisas, a gente tem que sinalizar. Eu trabalho isso muito com pacientes que estão no mundo corporativo, pesado, muita gente, e o chefe só vai mandando. Ele tem tanta gente, ele tem tanta coisa na cabeça que ele vai mandando. E se você é a pessoa que sempre faz, ele vai continuar te mandando as coisas, né? Tem isso também. Então, uma das estratégias que eu trabalho com os pacientes é essa responsabilidade de administrar o tempo e o volume de trabalho não é sua, é do seu gestor, Aham. entende? E dividir essa responsabilidade com ele, né? Então, se vale muito, eu não sei como é que funciona o trabalho dessa pessoa, mas eu acho que vale a pena você organizar ou fazer, não sei se tem isso, porque alguns trabalhos têm isso, que você computa as horas do tanto que você fez aquele trabalho, né? Horas E trabalho. a horas de trabalho. Então, tipo, eu levei tanto tempo nesse projeto, tanto Uhum. tempo nesse relatório, tanto tempo, não sei o quê. Pode ser, Ótima dica. mas eu acho que nesse momento de quarentena, que as pessoas estão querendo mostrar serviço e o chefe não está ali vendo, acho que é uma boa estratégia. Então, assim, grava, marca, faz uma tabela de, olha, levei tanto tempo nisso, levei tanto tempo naquilo, não sei o quê. Para os chefes estarem cientes do quanto que é o trabalho, né, que você está fazendo, que talvez não dê para fazer nessas 6 horas, né, mesmo, né. E aí, se ele ainda vem com, ou mesmo a pessoa que fala isso ainda vem com outra, é que ele tá sem noção mesmo. E aí, acho que muito vale trazer ele, olha só, tem tais e tais projetos, você me pediu isso, isso e aquilo, agora você está me pedindo outra coisa. Eu tenho essas 6 horas, qual é a prioridade? Levar Aham. para o chefe, porque ele que tem que decidir isso, não é você. O que acontece com essas pessoas que são muito proativas e trabalham muito, é que elas só vão falando sim pro chefe. E realmente, como eu falei no começo, às vezes o chefe não tem noção. E aí levar essa noção pro chefe, olha, tem estudo de trabalho, o horário foi reduzido, tem essas 6 horas que vocês estão exigindo, eu levo tanto tempo nisso, tanto tempo naquilo. O que é para fazer? Qual é a prioridade? É o que você me pediu agora ou as outras coisas que já estão pendentes, né? Então, a gente tem que dividir a responsabilidade com os chefes. Muitos pacientes não fazem isso e é uma responsabilidade que não é do funcionário, é do gestor. Por isso que ele leva o nome de gestor, né? Sim. Acho que também tem uma questão aqui que ela fala que o mesmo chefe que falou para ela que ela estava passando das horas, porque ela só pode trabalhar 6, porque ela está falando aqui que diminuiu o salário, né? Ela só pode trabalhar até 6 horas. E aí ela teve que passar as horas para cumprir a entrega que Uhum. ele mesmo pediu, falou para ela como numa espécie de punição que se ela ficar passando essas 6 horas, ele vai deixar ela sem trabalhar uma semana, né? A última semana de abril. Isso. Um deles chegou a dizer que eu poderia não trabalhar na última semana de abril se eu não cumprir as 6 horas, sendo que eles estão passando um tanto de trabalho que excede as 6 horas. Isso não me Exato. soa só sem noção, não. Isso me soa assédio. É. E o assédio no trabalho é muito recorrente. É. Eu já passei por uma situação de assédio no trabalho e eu fiz tudo isso que você falou, Lu, e não estava dando certo. Eu Uhum. peguei uma cartilha de assédio no trabalho e comecei a deixar do lado do meu computador. Foi deboche, mas teve resultado. Mas Eu não agora, sabia como comunicar que o que estava acontecendo era assédio. mas na situação de quarentena não tem como a pessoa fazer isso, Não né? tem como, mas só que eu acho que é importante nomear também, porque muitas vezes a gente
Quem está no mundo corporativo, quem tem chefe, etc., nomeia com nomes outros que não um assédio. Exato. Por isso E que o é difícil. assédio existe na lei por um motivo, né? Existe um motivo. E o burnout, ele existe também por conta de um estresse decorrente de muitas vezes de assédio. Então, acho que nomear assédio também, em alguns casos, é importante para entender que o que você está passando, se nada disso que a Lu está falando resolve, é muito provável que seja uma situação de assédio no trabalho. E aí, lidar com um assédio não é não é uma questão da dinâmica que você vai ter muito controle. Vai ser realmente mais difícil. E aí você vai ter que repensar se você vai reportar o assédio. Mas se não, se você precisa segurar esse trabalho, quais estratégias você vai ter para lidar com isso? Sim. E aí, você tá falando, alguém falou bom e alguém falou que é muito comum. Muito recorrente, Muito recorrente. E eu acho que é muito recorrente porque, até voltando no vídeo de violência doméstica que a gente falou, e a gente tem que pensar em violência no trabalho e no assédio, muitos chefes, gente, a maioria dos chefes, não sabem ser chefes. Alguém escreveu alguma coisa importante. Tenho ouvido relatos de chefes que estão usando a ameaça da demissão para enfiar mais tarefas nos funcionários. Como reagir a essas ameaças? Essa questão é boa também, entra nisso que a gente está falando, porque me parece que a questão que foi colocada aqui foi uma ameaça velada. É uma ameaça, é uma ameaça. E é uma ameaça que agora... Você não vai trabalhar na última semana porque você está excedendo, ou seja, você não vai ganhar na última semana. Você não vai ganhar. Ela ganha por hora, né? Como ela Sim. diz. Então, é uma ameaça mesmo, assim. E sabe que eu vou te falar, esse comportamento, ele é antigo, assim, que eu tenho observado. Lembra quando começou a crise no Brasil financeira? Tem um tempo já, né? Uns 3 anos atrás, e que começou essa coisa de crise, não sei o quê. Esse discurso também foi... E a gente está nesse discurso desde então. Então, tá muito difícil trabalhar, né? Desde a crise, os pacientes são... não, você tem que agradecer que você tem um trabalho, porque estamos numa crise, né? E por isso, os chefes começam a ser abusivos mesmo, né? E aí, de novo, o que eu estava falando antes de ler a pergunta, muitos chefes não aprendem a ser chefe. Ser muito chefe também é difícil, eu acho que a gente tem que colocar esse paralelo. E muitos chefes, como ela falou aqui, são sem noção e são sem noção mesmo, né? Então, muitas vezes, o que a Thay falou de colocar a cartilha de assédio é trazer uma noção, um choque de realidade para a pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa tá fazendo uma ameaça e ela nem se toca. Vamos partir desse pressuposto também, né? Tem gente que se toca, tem gente que é perverso, sim. Não, tem gente que só reproduz, só reproduz porque o outro Porque chefe foi assim também. Porque essa é uma cultura corporativa. Exato, exato. E aí, se você traz esse choque, olha só... Então, você tá me falando, vocês são uma ameaça, né? Às vezes a pessoa, não quis dizer isso. Então, então não diga, né? Uhum. E é importante, às vezes, colocar na mesa. A gente não sabe qual é a relação que ela tem com esse chefe aqui, como é que é essa comunicação. Mas eu acho que vale a pena colocar o que eu falei de, tipo, passar para o chefe, olha, o quanto que você está trabalhando, responsabilizar ele para o seu trabalho, tipo, então você está me dando mais trabalho, o que é prioridade, porque nas 6 horas eu não vou dar conta, né? Levar para o chefe que ele tem que reconhecer que já que ele diminuiu o horário de trabalho, a dinâmica de trabalho mudou. Se você trabalhava 8 horas e passou a trabalhar 6, e seu chefe só mudou o horário, tá errado. Ele tem que mudar também algum comportamento. Mudou a dinâmica, completamente. E essa dinâmica não é sua responsabilidade, essa mudança. Porque não foi você que trouxe essa mudança, foi a empresa. Então, se a empresa decide diminuir a hora de trabalho, ela tem que mudar também o comportamento de como ela exige esse trabalho. E essa responsabilidade não é sua. Então, jogar essa responsabilidade pro seu chefe, né? Sim, acho que essa outra pergunta que apareceu também, que tem ouvido relatos de chefes que estão usando a ameaça da demissão para enfiar mais tarefas nos funcionários, também tem uma questão muito delicada que nem todo mundo vai bancar isso com um chefe, né? Não vai. Porque a gente está passando mesmo por uma crise e tá todo mundo com medo de perder o emprego. O que eu mais ouço agora, quando chega essa temática no consultório, eu não posso porque ninguém sabe como é que vai ficar depois.
Sim. E é uma verdade. E aí a É, gente pode ter isso como uma verdade. A gente realmente não sabe como que vai ser depois, financeiramente falando, e tem é, um monte de gente que precisa segurar o emprego. E sim. aí, gente, é isso. É um trabalho de aceitação. É É, um trabalho de aceitação. E talvez tentar ter estratégias fora do trabalho que vão te ajudar a lidar com isso. Porque no trabalho talvez não vai dar para mudar. E aí é muito difícil mesmo. Você vai viver uma ameaça constante, um estresse constante, mas como que a gente pode trabalhar para diminuir o estresse quando você estiver fora do trabalho? Porque os boletos vão estar logo ali, se você está nesse caso de não poder bancar isso com o seu chefe. é, Então, quero acolher, porque acho que tem um monte de gente que muito. vai estar nessa situação mesmo. Tem uma paciente minha que, olha isso, que o patrão da mãe dela é médico Uhum. e não liberou ela do trabalho nesse momento de pandemia. E aí, o que ela pega 3 horas de transporte público para chegar na casa Nossa, do médico, que além dela ser grupo de risco, o médico também tem o risco de transmissão, e como é que ela vai bancar, né? exato. Isso pro chefe. Então é muito delicado, gente. Então, assim, nosso papel talvez seja muito mais um lugar de acolhimento nesse momento. Quem pode bancar, banca, quem não pode. Uhum. Sinto muito que a gente esteja vivendo essa crise. E aí tem muito uma coisa que eu falei na última sauna, eu acho que a gente tem que reforçar isso nesse momento de pandemia e de crise, que é o fator ambiental, gente, tá horrível. Então a gente não vai achar muito, porque a gente tem recursos de enfrentamento internos e externos. Externos são um fator ambiental. Então, assim, se você tem um bom acesso à saúde, se você tem uma estrutura de casa boa, se você tem um trabalho, um emprego bom, só que nesse momento está tudo em questão. Então o fator ambiental está muito ruim. Não vai dar para a gente se apoiar no fator ambiental. Infelizmente, ele deixou de ser um recurso de Sim, enfrentamento, Lu. né? Então é muito o que a Thay falou. Você não vai, muitas vezes, achar o recurso de enfrentamento para enfrentar essa situação no trabalho. Essa é questão do trabalho, porque o trabalho é o fator ambiental. Então você vai achar em outros lugares. Então é o momento, gente, da gente reforçar os nossos recursos de enfrentamentos internos. O que eu falo quando eu falo de recursos de enfrentamentos internos? É olhar para suas emoções, ter o seu autocuidado, ter na live com o Diego, que a Thay fez, ele falou muito sobre isso de uma forma linda. De, gente, como ele conseguiu enfrentar a situação foi olhando para dentro, né? E aí usar a rede de apoio, amigos, fazer, enfim, conseguir estabelecer uma rotina, tentar manter a sanidade mental, vai ser pelo interno, né? Vai ser pelas suas atitudes. Não vai ter muitos recursos no fator ambiental. E no caso da pessoa que mandou essa pergunta, tenta fazer o que a gente aconselhou aqui, e se não der certo, aí é respirar fundo, que como até colocou no segundo lugar. Mas eu acho que vale a pena a tentativa, vale a pena Uhum. entender que os seus chefes também estão sem noção mesmo, porque também estão igual Sim, barata tonta sem saber o que fazer. Então vale mais a pena trazer eles para perto e falar assim, olha só, vamos aqui fazer junto, né? Eu sei que a dinâmica mudou das 6 horas, mas não mudou tanto na prática. Então, a gente tem que aceitar isso junto, se tiver esse espaço, né? Se não tiver, aí que ela falou que respirou, ela quase surtou, respirou fundo. Cara, a gente vai ter que respirar muito fundo agora nesse momento, assim. E é difícil, muito difícil, né? Mas a gente vai sair melhor do que a gente entrou nesse momento. Se as pessoas conseguirem reforçar esse recurso de enfrentamento interno, que é trabalhoso, né? Não estou falando que seja fácil, né? Como o próprio Diego falou, gente, assistam a conversa com o Diego, foi uma aula disso que eu estou falando, de recursos de enfrentamento. Né? Ele falou muito bem e de uma pessoa que viveu, né? Então, é bom para a gente ter isso como referência. É, então, acho que é isso, assim. Acho que é isso. Tem alguma coisa pra sim. falar? Não, até porque É estamos finalizando. finalizando, chegando na nossa 1 hora de live.
Gente, obrigada a todo mundo que mandou pergunta. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Fiquei super feliz.